Tinha preparado outra palavra, que irei partilhar depois mais tarde no culto das 6, mas entretanto Deus falou muito comigo sobre o texto de Miqueias. O livro de Miqueias é um livro muito especial, nós sabemos, ele é contemporâneo de Isaías, é um profeta também ele muito messiânico. Às vezes não é fácil de encontrar o livro, ele está depois de Amós e Naum, nós encontramos ali, e depois de Jonas, logo a seguir a Jonas, nós encontramos o livro de Miqueias, antes de Naum, perdão, não depois, mesmo antes, colado a Naum. Nós temos então aqui o livro de Miqueias no capítulo 6 e nós vamos ler este texto e aquilo que Deus vai falar connosco nesta manhã. Os nossos adolescentes vão para a classe, as crianças já desceram também. Louvado seja o Senhor pela nossa escola dominical. Louvado seja o Senhor por aquilo que Deus está a fazer nas novas gerações. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler no capítulo 6 e vamos ler o verso 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Miqueias 6, 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Ele te declarou, homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Pai, se recebemos a tua palavra como instrução e luz para o nosso caminho, fala connosco agora através da mesma, pois ela já é abençoada em si mesma, mas pedimos a bênção para a exposição no nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós temos aqui o profeta Miqueias a trazer uma declaração muito importante. Cerca de 740 a 700 anos antes de Cristo, tal como Isaías, Miqueias dirige aos habitantes do rei de Judá numa ocasião em que eles viviam em constante ameaça pelos exércitos assírios. Miqueias adverte aquela nação, aquele reino do sul, já que o reino do norte já tinha sido deportado, tinha sido desbaratado, a capital de Samaria já tinha sofrido uma invasão. E Miqueias vem profetizar particularmente a Jerusalém, a capital de Judá, que se continuassem no caminho da corrupção, no caminho da injustiça, no caminho em que os juízes portanto, sofriam corrupção, agora bloqueei com a palavra, mas aceitavam eram corruptos, juízes corruptos, governantes corruptos, uma religião que era basicamente uma religião que já não agradava a Deus. Então Miqueias traz uma palavra de Deus, uma palavra de aviso, uma palavra que traz também punição para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. E ele previne o povo de uma catástrofe que iria acontecer como consequência dos seus pecados. Todos nós sabemos que a lei da semeadura é muito real. Tudo o que nós semearmos, também iremos colher. Mas principalmente a injustiça social é o tema deste livro. Uma injustiça que se praticava entre o povo que dizia que glorificava a Deus e que tinha leis para tomar conta dos mais pobres e dos desfavorecidos. Então o profeta reprova, em nome de Deus, o mau comportamento dos seus contemporâneos. E ele não poupa em palavras. Nós temos este livro, não vamos estudar o livro todo, mas não poupa em palavras, principalmente os responsáveis, os grandes proprietários, que nós chamávamos em Portugal os latifundiários, aqueles grandes proprietários, mas também os dirigentes, os magistrados e até mesmo os sacerdotes. Com os seus avisos, Miqueias vem trazer um alerta de levar os ouvintes a refletirem, a voltarem à palavra, à lei de Deus e a obedecer à vontade de Deus, respeitando o seu semelhante. E nós é muito interessante que nós temos aqui, irmãos, se nós temos noutros textos, e os irmãos sabem que os textos da palavra de Deus, os rabinos, quando analisavam a lei, eles encontraram 613 preceitos que deviam de ser observados.
Depois nós encontramos que esses preceitos foram reduzidos a 11 no Salmo 15. E no Salmo 15 nós vemos 11 preceitos, não vamos ler. Depois chegamos a Isaías 33, versos 15, e aqui se calhar vamos ler. E nós vemos esses preceitos serem resumidos em 6 mandamentos. Isaías capítulo 33, verso 15 diz assim: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente ou corrupção, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Então nós aqui tínhamos 4 preceitos: andar em justiça, falar a verdade, não aceitar ganhos impróprios, portanto, ganhos com injustiça, com fraude, não ser fraudulente, não aceitar a corrupção, tapar os ouvidos para não querer fazer mal a outra pessoa, nem participar em guerras, em disfunções, em confusões, e fechar os olhos no sentido de não colocar diante de si o mal, nem desejar o mal. Mas aqui eles são condensados, voltamos a Miqueias 6, aqui eles são condensados em 3. E estes 3 mandamentos são ser honesto em tudo o que nós fizermos, cultivar fidelidade compassiva, ou seja, compaixão com o próximo, e comprometer-se em viver em submissão e fidelidade a Deus. Então nesta manhã, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração são as 4 virtudes que Deus procura nos seus filhos, que Deus procura no seu povo. Neste texto nós sabemos que Jesus ainda não tinha vindo, ainda que Miqueias profetizou o seu nascimento em Belém. E nós sabemos claramente que havia, para nós cristãos, que temos toda a palavra como o conjunto de legislação para vivermos uma vida santa e pura e agradável a Deus, nós encontramos aqui 4 virtudes. A primeira é a justiça, a segunda é a misericórdia, a terceira é a humildade e a quarta, fidelidade. Vamos falar sobre isso nesta manhã. Primeira, o que é que Deus declara acerca de ti, ó homem? O que é bom? Deus não pede 10.000 ribeiros de azeite. Deus não pede milhares de carneiros. Isaías fala também da mesma maneira, porque ele é contemporâneo. Deus não se agrada em sacrifícios, senão eu daria. Deus não procura sacrifícios. As outras nações chegavam ao cúmulo de oferecer os seus primogênitos no fogo aos seus deuses. Deus também não é como os deuses dos outros povos. Deus não quer que se ofereça sacrifícios humanos, ou sacrifícios de animais, ou 10.000 ribeiros de azeite, ou o fruto do ventre, como diz no verso 7. Mas o que Deus espera de nós é que nós possamos viver uma vida que seja agradável a Ele. Então Deus declara aqui o que é bom ao seu povo. Ele pede que o seu povo transforme religiosidade em ação. Religiosidade em vida. Um estilo de vida que não é uma liturgia baseada em rituais, baseada em rituais religiosos, mas um estilo de vida em que a prática da justiça, em que o culto da obediência à palavra de Deus é o nosso culto cotidiano. Irmãos, nós podemos adorar e podemos cantar as mais belas canções. Nós podemos subir e cantar de uma forma lírica, única, que pode arrepiar todos os nossos ouvintes. Mas se a nossa vida não está consoante a palavra de Deus, de nada serve esses cantos a não ser para agradar quem os ouve na terra. Porque o Senhor não os recebe no céu. Porque Deus o que procura do seu povo é uma vida justa, é uma vida santa, é uma vida obediente à sua palavra. Ele nos obriga. Ele não nos obriga a obedecer. Ele nos chama à obediência, mas não nos obriga a obedecer. Ele bate à porta do nosso coração diariamente e diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Ele não entra e arromba e nos coloca debaixo de um jugo de obediência a rituais ou ritualistas. Mas Deus espera que o seu povo viva de uma forma diferente, de uma forma que se possa destacar, como Jesus diz, ser luz no meio das trevas, ser sal que preserva o mundo da corrupção e vivermos de palavras justas e santas e verdadeiras, mas uma essência que é revelada pelo nosso procedimento, pelo nosso comportamento cotidiano e não apenas quando vimos à igreja ou domingo ou outro dia qualquer.
Então Deus espera que nós adotemos estas 4 virtudes que completam o viver cristão. Primeiro, justiça. O que é que o Senhor pede de ti, ó homem, senão que pratiques a justiça? E a palavra hebraica para justiça é mishpat, que significa literalmente um caminho que é prescrito, um caminho que é delineado. Nós sabemos, Jesus vem falar sobre porta estreita, Jesus vem falar sobre caminho apertado, é um caminho delineado, é um caminho que está demarcado pela santa e sagrada palavra de Deus. Nós somos chamados para viver um cristianismo proativo de obediência à palavra de Deus. Então a justiça não fala de códigos de leis, ainda que temos a lei do Senhor e devemos observá-la com amor e com bastante atenção, mas não fala de retórica de tribunais. Esta justiça fala de ações práticas no nosso dia a dia. Alguns comentadores dizem que esta palavra mishpat significa que nós devemos ser sinceros entre nós mesmos e Deus. Nós devemos ser sinceros, nós não precisamos de usar máscaras. Os irmãos sabem que o que Jesus mais criticou foi a falsidade dos religiosos. Jesus foi muito incisivo na sua crítica. Ele chamou a certa altura aqueles homens que se vestiam como santos e disse: vocês são como sepulcros caiados, são brancos e reluzentes, que reluzem o sol por fora, mas dentro está cheio de podridão, dentro está cheio de mau cheiro. Então Jesus falava e criticava os religiosos da altura, que queriam colocar a tal justiça dos homens em primeiro lugar, mas não viviam de uma forma justa pelo caminho estreito da obediência sincera com Deus. Então, mais do que obrigações civis ou económicas, as relações que nós temos com Deus devem pautar as relações que nós temos também com o ser humano mais próximo. Jesus vai resumir toda a lei. Nós aqui temos 4 princípios: justiça, misericórdia, humildade e fidelidade, mas Jesus ainda vai resumir em 2, quando diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós conseguimos amar a Deus, eu sempre digo isto na vertical, ainda esta semana estávamos a visitar alguém e estava a dizer isso mesmo: quando nós amamos a Deus, nós vamos buscar essa força que só Deus consegue dar para amarmos depois na horizontal aqueles que estão à nossa volta, incluindo, escutem bem, incluindo os nossos inimigos. Não somos obrigados a gostar dos nossos inimigos. A Bíblia não nos manda gostar dos inimigos. A Bíblia manda-nos amar os inimigos. Porque amar é uma decisão. Gosto tem a ver com sensibilidade, tem a ver com alguma coisa que às vezes nós não percebemos, que temos logo uma afinidade com a pessoa até sem conhecer, e nós começamos a ter uma atração, ou porque a pessoa é parecida connosco, ou até porque é o contrário a nós. Agora não estou a falar no sentido nem sexual, nem sentimental, mas mesmo em termos de fraternal, em termos de amizade, teremos sempre os nossos grupos com pessoas que nós nos identificamos mais, porque têm os mesmos valores do que nós, ou porque nos inspiram a nós a ter outros valores que nós queremos mudar, mas nós somos chamados pela palavra de Deus a amar a todos como amamos. Mas isso é possível quando nós amamos a Deus em primeiro lugar. Então a primeira é: pratica a justiça. E o sentido aqui não fala tanto de vai para o tribunal, não é? Nós estávamos hoje, esta semana, a ouvir alguém que dizia que, pronto, foi ofendido, levou logo uma queixa a tribunal. Qualquer coisa que acontece, leva logo uma queixa a tribunal. E anda à procura da justiça dos homens. Não é essa justiça que fala aqui em Miqueias. A justiça que fala aqui fala de nós praticarmos a justiça de Deus, no sentido de nós caminharmos por um caminho de sinceridade, fazendo a vontade de Deus, demonstrando Deus, e é isso que Jesus ensina com as suas parábolas. E ele é muito prático nas suas parábolas, mas também nos seus procedimentos. Na justiça dos homens, a mulher que tinha sido apanhada no adultério, ela era apedrejada, era a justiça dos homens. Jesus vem ensinar uma outra justiça, que é a justiça de Deus. É que a justiça que é baseada em misericórdia, em novas oportunidades, mas porque Deus conhece todas as coisas, Jesus volta-se para aqueles que eram seus acusadores e diz: olha, quem nunca pecou, então que atira pedra. Porque todos estamos sujeitos aos mesmos, não digo que tenha sido o mesmo pecado de adultério, mas a verdade é que o Espírito Santo, que habitava plenamente em Cristo, convenceu aqueles seus ouvintes, e eles de um a um saíram, e ficou só ele e a mulher. E Jesus diz: mulher, ninguém te condenou, porque a justiça de Deus não é para trazer condenação, ainda que traz.
Mas enquanto a igreja estiver na terra, enquanto a palavra estiver nas nossas mãos, enquanto o Espírito Santo estiver com a igreja na terra, ainda há oportunidade de arrependimento. E Deus não tem prazer em que alguém morra, mas que se arrependa e viva eternamente. E Deus ensina isso, justiça. Mas também fala de justiça social. A igreja deve se preocupar, irmãos, com a justiça social. Às vezes nós até queremos fazer coisas, mas não conseguimos. Mas lutar. E graças a Deus que estes princípios judaico-cristãos foram o fundamento das nossas sociedades. E nós precisamos de voltar a eles. De olharmos para o próximo como nós mesmos e amá-lo como nós mesmos e tentarmos fazer mudanças com o nosso procedimento. Depois então o que é que Deus pede de ti, ó homem? Justiça, beneficência, ou seja, misericórdia. Ama a beneficência. Deus pede que tu ames a beneficência. E a beneficência, segundo o dicionário da língua portuguesa da Primeira, é hábito ou ato de fazer benefícios. Um hábito de fazer benefícios. É interessante, que eu achei muito interessante a tradução do dicionário da língua portuguesa dizer que beneficência é um hábito de fazer boas ações. Não é fazer uma boa ação, mas é quando as pessoas têm o hábito, são beneficentes. A beneficência significa uma prática continuada de fazer o bem e não apenas uma prática esporádica. Auxílio, prática de obras da caridade ou filantropia. Mas a beneficência, segundo o dicionário de Strong, indo buscando a palavra chesed, e eu não sou muito estudioso nas línguas originais, mas se nós formos então a raiz do hebraico, porque é como a palavra está escrita aqui em Miqueias, nós vemos que beneficência tem a ver com generosidade, misericórdia, bondade, amor infalível, ternura e fidelidade. E este termo, esta raiz do chesed, que ocorre 250 vezes na Bíblia, ela é traduzida como bondade. Embora a fidelidade esteja muito ligada à bondade, pode ser traduzida como bondade, embora a fidelidade às vezes seja a ideia principal. E muitas vezes na Escritura é usada para demonstrar não a beneficência de Deus, mas a bondade de Deus ou então a misericórdia de Deus. No Salmo 136, a sua benignidade dura para sempre, ocorre 26 vezes no Salmo. A sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, a sua benignidade dura para sempre. E aqui a palavra benignidade é a mesma palavra. É uma palavra que tem a ver com esta beneficência, com esta bondade, com esta fidelidade de Deus. E Deus chama então misericórdia. O que Deus pede de nós é misericórdia e não sacrifício. Está lá em Oséias 6,6. O Deus pede misericórdia e não sacrifício. Em Mateus 9,13, Jesus vai dizer que o assunto mais importante da lei é esta palavra: nós sermos misericordiosos. E esta palavra é traduzida como homem, pode ser aplicada a um homem que é querido, santo, puro ou bom. Portanto, esta palavra chesed é uma palavra que fala sobre bondade como uma característica que Deus tem e que Deus deseja que nós, o seu povo, possuamos. Generosidade, bondade, benignidade. Sermos beneficentes não para mostrar aos outros. Por isso Jesus diz: guarda a tua mão quando fazes o bem para que os outros não vejam. Porque não é para mostrar. Quando é para mostrar, já perdeu a ação para a qual foi feita. Mas é algo que é para agradar a Deus, porque reflete a natureza de Deus em nós. Então misericórdia é um passo além da justiça. Se Deus pede de nós que vivamos uma vida justa, a misericórdia dá um passo mais além. A justiça requer uma coisa, mas a misericórdia vai além da justiça. A justiça concede o que o direito requer, mas a misericórdia concede aquilo que o amor pede de nós. E é isso que nós vemos demonstrado na misericórdia de Deus. A sua grande misericórdia, em que Deus nos amou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. A sua misericórdia se estende de geração em geração. E nós temos tantos versículos sobre a palavra de Deus. E Deus pede de nós também misericórdia e não sacrifícios. É o contexto aqui. Rios de azeite, holocausto de bezerros, ou até mesmo, portanto, milhares de carneiros. Não é isso que Deus pede. Deus espera que tu vives uma vida justa e que pratiques a beneficência ou a misericórdia, porque a misericórdia é a qualidade mais sublime. É um nível superior acima da justiça. A justiça tem a ver com o procedimento do cotidiano, mas a misericórdia significa mais do que ser justo, porque justo significa dar o que é devido, mas a misericórdia é irmos além daquilo que é devido. E foi isso que Deus fez conosco, amém? A sua compaixão,
quando nós não merecíamos nada, mas estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas a sua compaixão e o seu amor nos alcançou. E Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. A misericórdia não deve ser apenas praticada, igreja. A misericórdia deve ser amada. Nós devemos de amar a misericórdia. Devemos de amar a beneficência. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a beneficência. Então não fala apenas de praticar porque é a nossa lei, porque é o nosso procedimento cotidiano, a nossa forma de estar na vida. Vereda estreita, caminho justo, fiel, não aceitar subornos como aceitavam os latifundiários dali, não aceitar corrupção como aceitaram na altura os sacerdotes e os políticos da altura, e que Miqueias é tão forte a falar contra essa nobreza, contra esse grupo de pessoas que subcarregavam o povo, e o povo estava debaixo de grandes pesos, mas vem Miqueias dizer, o que Deus pede de ti é que tu pratiques a justiça, é o básico, mas que tu ames a misericórdia. E amar é nós desejarmos. Às vezes nós amamos coisas que ainda não temos, ou pessoas que ainda não temos. Amamos uma criança quando é concebida, assim como Deus te amou quando tu estavas no ventre da tua mãe, ainda que o inimigo procurasse atentar contra a tua vida, já Deus te amava. Desde esse momento da concepção, ainda não tinhas vindo à luz, assim como a mãe ama o seu filho. Nós ontem estávamos com uma grávida que está prestes a dar à luz, uma amiga nossa, serva do Senhor, e ela estava sempre com a mão ali, como estão as grávidas, e já amam, ainda não viram, ainda não tocaram, ainda que foram tocadas pelos pés, pelos braços, pelos cotovelos, mas já estão a amar. E o que Deus diz é que nós temos que amar a beneficência. Antes mesmo de a praticar, já temos que amar no nosso coração. É algo que nós desejamos fazer, e quando temos a oportunidade, nós fazemos. Ames a beneficência. Então não basta fazer o que é certo, temos que fazê-lo com a motivação correta. Irmãos, Deus olha para o coração, Deus julga as motivações mais do que as ações. Vou repetir, Deus ama as motivações mais do que as ações. Senhor, mas não curámos em Teu nome, não profetizámos em Teu nome, não fizemos maravilhas em Teu nome. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Parábola de Jesus, a separação dos bodes das ovelhas. Porquê? As ações eram as mesmas, mas as motivações eram diferentes. Então o que é que motiva o teu coração? O que é que revela o teu coração? O que é que está dentro do teu coração? Se deves praticar a justiça, mas tens de amar a misericórdia, amar a beneficência. E amar a misericórdia é defender o fraco, amar a misericórdia é defender o pobre, amar a misericórdia é defender o desprovido, amar a misericórdia é defender o humilde, amar a misericórdia é defender aqueles que não têm voz numa sociedade que privilegia os poderosos. Nós estávamos aqui a falar na quarta-feira, penso eu, que foi na quarta, no nosso culto de estudo bíblico, Liberdade em Cristo, e estávamos a dizer, não sei se já foi na quarta ou não interessa, mas estava a contar como nas igrejas tradicionais do nosso país, uma visita guiada que fiz a uma das grandes catedrais, havia ali uma zona privilegiada à frente, os estofos eram de veludo vermelho, os outros eram bancos, e à medida que se ia afastando mais da frente, os bancos eram de piores condições, porque havia uma clara diferenciação entre os ricos e os nobres e aqueles que eram mais pobres. A igreja de Jesus Cristo não é assim. Jesus disse, não será assim dentro de vós. No vosso meio, o mais pequeno é aquele que deve ser elevado. Por isso nós amamos as criancinhas e amamos os que nada têm e queremos amá-los com a nossa vida e sentá-los ao nosso lado e amá-los, porque nós somos chamados a amar a misericórdia. Praticar a justiça, mas amar a misericórdia. Qual é o terceiro, irmãos? Irmãos, é interessante que tudo isto está no nosso contexto de visão de igreja para este primeiro ano. Amor, humildade e serviço. Está tudo aqui. Eu cada vez que procuro uma palavra vou encontrar os temas todos e então fico com a certeza que Deus estava no propósito. Deus estava no propósito. E em seguida diz no mesmo versículo, o que é que Deus pede de ti? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Andes humildemente. Vamos falar agora andar em humildade, depois o que com Deus tem a ver com fidelidade. Andar em humildade. E a palavra hebraica aqui significa humildemente,
traz uma ideia, eu não vou dizer a palavra, mas é qualquer coisa como tsana, tens uma ideia de aproximação modesta, uma aproximação com decoro, é nós nos curvarmos perante Deus. Quando nos chegamos diante de Deus, nós nos curvamos diante do Senhor. Vivemos numa sociedade republicana, numa sociedade parlamentar, numa sociedade de 50 anos depois da libertação da ditadura, e pouca gente se gosta de curvar. E às vezes eu temo que isso possa entrar também no coração do cristão. Quando nós dizemos Jesus Cristo é Senhor, significa que Ele é dono. Então temos que reaprender o hábito de nos curvarmos diante dEle. Virmos diante do Senhor com decoro, aproximamos de Deus com muito cuidado, não queremos desagradar a Deus, queremos entrar como alguém que entra, não é diante de um rei, diante de um presidente, e quando é chamado, que a pessoa tem consciência, porque há pessoas que não têm consciência e entram de qualquer maneira, não é? Mas uma pessoa que tem consciência, que tem um protocolo, que sabe respeitar as posições, entra com cuidado, vai ver se está tudo bem vestido, talvez vai escolher a melhor fata, a melhor gravata, se for uma sociedade ocidental, ou talvez também angolana, não é? Dependendo da sociedade, outros vão se calhar vestir as suas vestes tribais mais subtuosas, que são dignificantes da sua própria tribo. Então eles vão escolher as melhores vestes e entram com decoro, entram ali com decoro. Alguns têm, como os orientais, o hábito de se curvar, até diante das pessoas, eles não dão beijinhos, não é? Eles curvam-se diante das pessoas, e nós temos que entrar em humildade diante de Deus. Quando entramos na sua presença, é verdade que podemos entrar, irmãos. Podemos entrar como quem entra na casa do Pai, mas não esquecemos que Ele é Pai, mas Ele é Senhor. Ele é Pai, Ele é Deus Todo-Poderoso. Às vezes há pessoas que misturam aqui e esquecem quem Ele é. Nós só estamos fruto da sua misericórdia. E quando entramos diante dEle, irmãos, entramos diante do Senhor, entramos com humildade, porque sabemos que nada somos e sem Ele nada podemos fazer. Então, se as duas primeiras instruções, praticar a justiça e amar a misericórdia, tem a ver com a segunda tábua da lei, dos 10 mandamentos, o segundo de 5 mandamentos. Este, agora, ser humilde, tem a ver com a primeira tábua. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. Não evocar o nome do Senhor em vão. Não colocar outros deuses diante de nós. Portanto, a primeira tábua que fala sobre o nosso relacionamento com Deus, aqui vem também humildade, decoro, curvar-se diante de Deus. Tu é a glória, o poder e o reino para sempre. Amém e amém. Os anjos fazem isso na sua presença, os arcanjos fazem isso na sua presença, os santos que estão com o Senhor fazem isso. Então estas 3 instruções são uma síntese de toda a lei de Deus. E fala sobre toda a lei de Deus, o procedimento, o não cobiçar, o não matar, o não roubar, o não dizer falso testemunho. Tudo isso tem a ver com o comportamento exterior, justiça e misericórdia. Mas agora este terceiro princípio de humildade fala com o nosso relacionamento com Deus, que deve ser de humildade, de submissão e com medo, não medo de Deus, mas medo de ofender a Deus. Medo de magoar a Deus. Será que estas minhas palavras que eu disse agora magoaram o Senhor? Oh Senhor. E o Espírito Santo disse, magoaram. Eu estou triste. Sentimos no nosso coração. Então só ao caminho. Oh Senhor, perdoa-me, Senhor. Às vezes as palavras saem da minha boca sem eu pensar. Perdoa-me, Senhor, eu não quero que a minha língua, os meus lábios, Senhor, não vivam numa vida de decoro, de humildade, de submissão. Tu és Senhor, eu quero que tudo o que eu diga, tudo o que eu faça te agrade e que a minha vida seja um constante louvor e uma vida de adoração a Ti. E quando nós vivemos este estilo de vida, igreja, então Deus se agrada. Deus se agrada de nós. Deus abre as portas do céu, porque a obediência precede a bênção, mas o nosso comportamento com Deus tem muito a ver. Por fim, o 4º princípio diz andar em humildade com o teu Deus. Eu adicionei aqui este, porque achei muito interessante. Já se tinha pregado muitas vezes os 3 princípios. Penso que na primeira reunião que tive com o Departamento de Beneficência usei também este texto, porque este texto há uns anos atrás mexeu muito com a minha vida e gosto imenso de pregar sobre o livro de Miqueias e em particular sobre este versículo 8 do capítulo 6. Mas aqui nós vemos, andar em humildade tem a ver com o nosso procedimento quando andamos com Deus, mas andar com. Lembram-se de Jesus?
Lembra-se de Jesus, todos nós lembramos de Jesus, mas das suas palavras, lembra-se de Jesus a dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente, aleluia, alívio, é isso que eu quero, alívio, Senhor, alivia-me, Senhor. Aprendei de mim, a palavra não terminou aí, continua. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Senhor, jugo, não. Livramento, sim. Senhor, alívio, sim. Jugo, não. Mas não é o jugo do pecado, não é o jugo da miséria, não é o jugo do mundo. É jugo com Deus, é andar ao lado de Deus, é agradar a Deus com o nosso procedimento, é caminhar lado a lado. O jugo significava para emparelhar, fazer paralelo dois animais para poder puxar o arado e fazer o serviço. E na nossa vida nós precisamos ser emparelhados com Cristo e com a sua palavra para andarmos na vereda justa e não nos desviarmos, nem cairmos para a ribanceira abaixo, mas andar na vereda da justiça. Então aqui diz: andar humildemente com o teu Deus. Sim, o crente tem que ser humilde. A humildade é uma característica cristã necessária, quero dizer mais, é essencial. Há diversas passagens bíblicas que enfatizam a necessidade de termos um espírito humilde. A verdadeira humildade é desenvolvida pela ação do Espírito. Quando nós vemos a grandiosidade de Deus e nós percebemos que dependemos dele, não é um complexo de inferioridade. O humilde não é inferior, não tem complexo. O humilde sabe que é filho e filha de Deus. O humilde sabe que Deus é o seu Pai. Mas é humilde no sentido de sentir que sem Ele nós nada somos e saber que sem Ele nada podemos fazer. Humilde significa dependência, é o reconhecimento da total dependência de Deus. Senhor, eu preciso de Ti hoje, eu preciso de Ti amanhã, eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. Eu necessito de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. O humilde depende de Deus diariamente. O humilde tem uma atitude sincera. A pregação que eu tinha para hoje de manhã era o perigo da autossuficiência do homem. Depois nós poremos no canal, os irmãos não podem assistir aos cultos todos. Mas a autossuficiência, o perigo da autossuficiência, a arrogância dos homens. Oh, irmãos, a arrogância. Eu comecei a desenvolver Senhor, me ajude. Os irmãos orem por mim. Eu comecei a desenvolver uma repugnância pela arrogância. Sabem, quando uma pessoa é arrogante, parece que o Senhor depois tem que trabalhar muito o meu coração para eu amar essa pessoa. Eu tenho uma dificuldade com a arrogância, que é uma coisa impressionante. E às vezes a arrogância vem de pessoas que nós menos esperamos, pessoas que estão no final da linha, que estão mesmo mergulhados no pecado, pessoas que às vezes estão mesmo no fim do poço, como nós costumamos dizer, e ainda continuam a ser arrogantes. Continuam a ser arrogantes. Mas nós tivemos uma experiência esta semana. Meu Deus. Uma arrogância brutal a alguém que, se nós fizéssemos uma lista, só 1h30 com a pessoa, nós podíamos fazer um diagnóstico. Mas o Senhor é Senhor. Senhor, ajuda-me. É isso que eu oro, Senhor, ajuda-me. Mas Deus também tem um problema com a arrogância. Não sou eu, talvez como eu estou a ficar cada vez. Quero ficar mais perto de Deus. Não quero ser arrogante agora aqui também. Mas quando nós nos aproximamos mais de Deus, nós começamos a ter dificuldade. Com pessoas que acham que são a última bolacha do pacote. E tudo depende deles. Irmãos, não. A obra é do Senhor. Se Ele quiser, Ele faz. Ele vai usar as crianças. Se não houver crianças, vai usar uma mula para falar. Mas Ele vai usar quem quiser. Mas Ele quer nos usar a nós. Ele quer te usar a ti. Ele quer te usar a mim. Mas o cristão tem que ser humilde. Tem que ter aquela atitude sincera. Pois aquele que é verdadeiramente reconhece a dependência de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios, capítulo 3, 34. Através do profeta Isaías, o próprio Deus diz que é sublime e grandioso, que deleita-se em habitar com aquele que tem um espírito contrito. Deus tem deleite em habitar com aquele que tem um espírito humilde. O Senhor Jesus também disse que os humildes serão bem-aventurados. E Ele diz então, voltando a citar Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Então a autossuficiência, o querer viver para nós, tem levado o ser humano à frieza, à tristeza e à morte. E Deus está à procura de homens e mulheres
mulheres e homens, meninos e meninas, senhores e senhoras, que dizem assim: o que Deus pede de ti é: pratica a justiça, ama a misericórdia e anda humildemente com o teu Deus. Depende dele, vive para ele. E Deus está à procura, aqui numa resposta ética do seu povo do Antigo Concerto. Eu acredito que esta resposta ética que Deus procura do povo do Antigo Concerto, procura agora connosco, o povo da Nova Aliança, a mesma resposta ética: justiça, misericórdia, humildade, fidelidade. Sabem, Tiago 4,7 diz assim: quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então significa que Deus espera de nós justiça, que é procedimento, misericórdia, que é intenção, que é a fonte, que é a origem de tudo o que nós fazemos. Justiça, procedimento, misericórdia, humildade diante de Deus, fidelidade ao seu lado, caminhando lado a lado. E podemos fazer poucas coisas, mas fizemos poucas coisas com a verdadeira motivação. Nós vamos entrar diante do Senhor. E o Senhor vai dizer: será que conseguem ouvir pela fé? Bem está, serva boa e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ser fiel no pouco. Não esperes apenas o muito, mas ser fiel no pouco. Fidelidade é o que Deus espera de nós. Pecado não é apenas fazer o que é errado. Pecado é nós conhecermos a palavra e não o colocamos em prática no nosso dia-a-dia. E o que Deus quer que nós façamos é que nós possamos refletir essa sua forma, esse seu caráter. O que é que o Senhor pede de ti? Será que está aqui sublinhado na Bíblia do meu pai? Hoje traga do meu pai, às vezes traga da minha mãe. Está aqui sublinhado a vermelho. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma declaração de entrega ao Senhor. Cada um individualmente no lugar onde está. Hoje o apelo é nós olharmos para dentro de nós, porque a palavra é o espelho no qual nós devemos observar o nosso comportamento, o nosso procedimento, mas principalmente as nossas intenções. Porque a palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra bem fundo. E a palavra julga as intenções. Ou as intenções devem ser julgadas à luz da palavra. Eu posso ver a máscara, eu posso ver o que vocês fazem, o que vocês dizem, o que nós dizemos e fazemos, mas Deus olha para o coração e procura a motivação. Dá-me um coração igual ao de Cristo, Senhor. Olhamos para diante de nós, olhamos para diante da palavra e colocamos a nossa vida diante do espelho. E eu tenho que confessar, Senhor, que tenho falhado tantas vezes. Confesso diante de Ti, Deus Santo, que às vezes, Senhor, ó Pai, até faço coisas para ser visto, para ser ouvido. Perdoa-me, Senhor. Confesso diante de Ti, Deus Pai, que às vezes não ando no caminho completo de justiça, porque quando sou favorecido fico alegre, e quando alguém me passa à frente numa fila, fico feliz. Ou quando, Senhor, a corrupção serve-me a mim, às vezes eu esqueço. Eu te peço perdão quando isso acontece. Te peço perdão, Senhor, quando não ando de uma forma humilde, sincera, decorosa diante de Ti. Quando às vezes, com base no meu passado e nas minhas experiências, eu me chego diante de Ti com todo o meu currículo espiritual e digo: Senhor, Tu fizestes, eu fiz, Senhor, responde e faz. Eu te peço perdão quando eu tento negociar contigo pelas minhas ações. Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu quero viver, Senhor, a vida de acordo com a Tua palavra. Fidelidade, fidelidade à Tua palavra, fidelidade a Ti, Senhor. Ser fiel no nome de Jesus. Olhamos para a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a olhar para ela, porque ela é espelho, mas ela também é a água que lava.
E nesta manhã eu oro que a Tua presença e o Teu Espírito grava a Tua palavra nos nossos corações para não pecarmos mais contra Ti. E se temos estado a praticar algum tipo de injustiça, algum tipo de corrupção, algum tipo de infidelidade, nós colocamos voluntariamente o jugo diante de nós e dizemos: Senhor, guia Tu, Senhor. Eu vou estar ao Teu lado a caminhar, mas guia Tu, Senhor. Eu quero caminhar nas veredas da justiça, no nome de Jesus. Amém. Fidelidade, fidelidade é o meu desejo. Fidelidade, eu preciso. Fidelidade, fidelidade é o que Tu pedes de mim. Quem não conhece é muito fácil. Vamos lá cantar todos juntos. Fidelidade, fidelidade é o meu desejo. A letra começa por santidade. Fidelidade, eu preciso. Fidelidade, fidelidade é o que Tu pedes de mim. Não podemos cantar santidade, santidade é o meu desejo. Vá lá, ser santos. Santidade, santidade é o meu desejo. Santidade eu preciso. Santidade, eu preciso ser mais santo para Ti. Santidade, santidade é o que Tu pedes de mim. Agora fazemos uma oração e dizemos: toma o meu coração. Toma o meu coração. Muda a minha mente, meu querer conforma, meu querer conforma com Teu querer, Senhor, com Teu querer, Senhor. Toma o meu coração, toma o meu coração, muda a minha mente, muda a minha mente, meu querer conforma, meu querer conforma com Teu querer, Senhor, com Teu querer, Senhor, com Teu querer, Senhor. Mais uma vez, fidelidade. Marta, vem ajudar. Fidelidade, fidelidade, meu desejo, o meu desejo. Fidelidade eu preciso, fidelidade eu preciso ser fiel a Ti. Fidelidade, fidelidade é o que Tu pedes de mim. É isso que Tu pedes, Deus. Vamos dizê-lo. Fidelidade, fidelidade é o meu desejo. Fidelidade, fidelidade é o meu desejo. Fidelidade, eu preciso mais e mais fiel a Ti. Fidelidade, fidelidade é o que Tu pedes de mim. Agora entregamos o nosso coração, cantamos dizendo: toma o meu coração, toma o meu coração, as minhas intenções, muda a mim, muda a minha mente, meu querer conforma, meu querer conforma com Teu querer, Senhor, com Teu querer, Senhor. Toma o meu coração, toma o meu coração, toma o meu coração.
coração, muda a minha mente, muda a minha mente. Meu querer conforma, meu querer conforma com teu querer, com teu querer, Senhor. Com teu querer, Senhor, com teu querer, Senhor. Meu querer conforma com teu querer, mais uma vez, com teu querer, Senhor. E não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Deus abençoe. Alguns anúncios antes de